desconectar e conectar. Aí apareceu. Pronto, Apareceu espera essa uma paradinha carinha. que eu posso me apertar. E aí, rapaz? Apareceu sua latinha aí, bonitinha do Senhor. Temos Glória a aqui Deus, três agora sim, olha aí. pessoas. Olha aí. Tá bom agora? Grande, grande pregador Will. Vou ter o Eita prazer Deus. hoje de poder fazer essa live aí com esse grande homem de Deus hoje. Olha aí, André, você Amém. vai falando com a gente hoje aí, né? Grande Andréia, abraço para o seja André. bem-vindo. O João, se eu não me engano, não sei se é João, ou se é o É, o Joãozinho tá João, online também aí. que não está online aí. Seja bem-vindo, Joãozinho, a Lidiane. Legal, glória a Deus aí pela vida de cada um. E olha que a gente está fazendo a live, enquanto está passando também a live do Júnior Afran e outras feras, Nívia Soares aí, né? Tá bem É, disputado aí agora, né? eu tinha que até que me desculpar, né, com ele, né, cara? Porque a gente pode tirar a audiência deles aí. Isso, claro, exatamente. É, não, mas ele entende, ele entende. É, ele entende, ele entende. Bom, mano, para quem não nos conhece, né, eu sou o Irleson, congrego na Igreja Batista de Campos Elíseos, e sejam todos bem-vindos a essa live abençoada. E hoje à tarde nós vamos estar falando um pouco da palavra de Deus, né, sobre um assunto muito interessante e muito atual. O tema hoje nós temos, né, evangelismo em meio Ao ao quê, caos, D'Angelo? ao Isso. caos. Evangelismo em meio ao caos. Que caos é esse? É o caos que nós estamos vivendo, né? Esse caos aí, nessas dificuldades que nos dias atuais, né? Que mudou a rotina de todo mundo. E aí, D'Angelo, pode falar um pouco aí, mais um pouco? Se apresente aí, que deve ter alguém, talvez, que não te conheça, que esteja Be- assistindo. Beleza, quem não me conhece, meu nome é De Ângelo, tá? Trabalho com evangelismo na Igreja Batista de Campos Elíseos, né? Somos da mesma igreja aí, né? Estamos juntos aí, eu e o Will, né? Como discipulador, discípulo também, como servo, como Eita, líder, estamos juntos aí para fazer a vontade do Pai, né? É importante a gente realmente citar, quando a gente fala esse tema evangelismo em meio ao caos, a gente tem que saber que não é uma opção, né? É uma missão. Por isso que fala que evangelismo, missões, né? Nós temos uma missão, né? Não é algo que nós decidimos fazer pela nossa própria vontade. É uma ordem de Jesus, que nos salvou da morte eterna e quer salvar muitas pessoas perdidas à nossa volta, ao nosso meio. Você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo pelo Instagram, né? Nós nos preocupamos com vocês, porque nós sabemos que em meio ao caos, esse evangelismo, a palavra de Deus é muito importante chegar para todos que estão podendo ouvir, né? Então, se você que está aqui já conhece, às vezes verdade. compartilha também, né? Passa para os outros também, para eles entenderem também. A gente não pode fechar a nossa boca, né? Nem deixar de falar sobre esse amor de Deus, esse maravilhoso plano da salvação que Ele tem para cada um de nós, né? Então, isso é a importância principalmente desse evangelismo em si, né, Will? Sim, com certeza. É importante continuarmos firmes, né, no caminho do Senhor, porque vivemos hoje em meio de incertezas, né? Não sabemos o que vai acontecer, como vai acontecer. A, a nossa esperança tem que estar em Deus. Mas, como a gente já falou aqui, hoje o tema é evangelismo em meio ao caos. Você que está aí participando com a gente, está aí na live online, quiser participar, fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, amém? Fique à vontade. Enquanto a gente está falando aqui, só aguardando algumas pessoas entrarem ainda. Mas é a primeira live, né, minha com o De Ângelo, já tenho feito com alguns irmãos. E qual é o objetivo dessas lives? É a gente continuar fazendo a obra de Deus. Porque hoje, como eu falei anteriormente na live de ontem, a ferramenta mudou, mas o objetivo ainda é o mesmo. É continuar falando do amor de Deus, continuar pregando a palavra de Deus. Amém? Aí vocês comentam aí também se está conseguindo ouvir tudinho direitinho, se está falhando, tá bom? Nos ajudem aí, porque a internet é uma vez. Ontem quase me abandonou. Hoje eu consigo me ver na tela, mas ontem, a live com o Daniel, eu não conseguia me ver. Mas é isso aí. Amém? Então, a gente vai Amém. estar iniciando
A gente vai estar iniciando A aí tua, esse... Pode falar. a tua internet está falhando agora aí. Tá falhando toda hora? Não, tá falhando agora aí. Tá tremendo aí. Acho que é. É porque eu Vamos acho que esperar deve estar melhorar aí. passando, deve estar passando algum avião aqui agora. É, quem não Mas sabe, que né? O é, Will mora perto, né? Então, ele já. Do lado da casa dele, aeroporto já. Ah, é, né? Os aviões, eles passam aqui por cima da minha casa para pousar, né? E aí, como é que tá, D'Angelo? Melhorou um pouco a internet? Pô, melhorou, ficou top agora. É, ela tem essa oscilação aí. Mas tu vai me ajudando aí também. Se em determinado momento não estiver mais me ouvindo, pode se manifestar e a gente vai se ajudando. Amém? Amém, amém. Pois é, então a gente precisa primeiro lembrar sempre da grande comissão. Né? Quando a gente fala grande comissão, a gente fala de Mateus 28, 19 e 20. Né? Portanto, vão e façam discípulos, né, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a gente tem que entender esse mandamento de Deus, essa ordenança do Pai, para poder a gente começar realmente a avaliar o que está acontecendo no nosso mundo hoje. A gente sabe que muitas vezes, para poder a gente pregar a palavra de Deus ou levar a palavra de Deus para algum lugar, a gente tem que aproveitar o quê? Sempre as oportunidades, né? Então a gente tem que entender que quando um problema acontece, aí nós temos que enxergar, né, o caminho para podermos falar a palavra de Deus, né? Então, John Wesley falava muito sobre isso, a oportunidade, né? A oportunidade de poder realmente entender o momento certo para poder ir e falar da palavra de Deus, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, a gente entender esse ID do Pai, né? Então, eu creio que é uma oportunidade hoje que a gente está tendo de poder falar mais de Deus. Tantas pessoas aí estão sedentas do amor do Pai, né, esperando aí uma ligação, um videochamada pelo WhatsApp, pelo Instagram ou qualquer outra coisa assim, né, para poder a gente estar confortando nesse momento de dificuldade. Porque realmente estamos passando por um Sim, momento muito caótico, né? Então, como fazer o ID do Senhor nesse momento difícil? Então, isso aqui é uma das ferramentas, como tu já falou no começo, né? Pelo Instagram, pela live, né? As lives estão sendo importantíssimas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, por isso que a gente tem que realmente reforçar e fortalecer sempre a live para poder levar para o bem, né? Aquilo que vai te deixar tranquilo, vai te deixar calmo, não vai te trazer pânico, mas vai te trazer esperança, força, né? verdade. Naquilo que realmente estamos precisando nesse momento, né, Will? Isso, com certeza. Pois é, uma das ferramentas, né, que a gente tem hoje é a internet, é as mídias sociais. Então, e outra coisa que nós precisamos entender é que hoje nós estamos vivendo uma situação diferente. Eu digo para você, de que forma o médico trabalhava há alguns anos atrás? O objetivo dele era curar, salvar vidas. Hoje, os médicos têm outras ferramentas, mas o objetivo é o mesmo. E algumas pessoas, infelizmente, ainda não entenderam isso. Querem ainda insistir em determinadas situações que não tem como fazer. Por exemplo, hoje nós não estamos podendo fazer os cultos nas igrejas. Mas isso não quer dizer que o povo de Deus esteja parado. E também não quer Sim, dizer que o inimigo também esteja parado. Então nós precisamos nos movimentar, nos colocar diante do Senhor, colocar na brecha mesmo para estar fazendo a obra. Por exemplo, você estamos aqui, graças a Deus, comentando, e desde já eu quero agradecer a presença de todos aí que estão acompanhando a nossa live, algumas pessoas estão entrando, e o tema de hoje que nós temos é evangelismo em meio ao caos. Como evangelizar as pessoas nesses tempos que nós estamos vivendo? Primeiro, é que as pessoas estão procurando respostas, as pessoas estão desesperadas, e é nesse momento que nós precisamos estar apostos, precisamos estar prontos a fazer a obra de Deus, porque as almas estão ansiando, estão angustiadas,
as pessoas não sabem o que fazer, não sabem como agir, e o povo de Deus não pode ficar calado. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram a diferença em meio ao caos. Amém? Amém, Eu quero dar um rápido exemplo. Jesus, o maior exemplo de todos, Jesus, fez a diferença em meio ao caos. Você pode dizer assim, como Irleson? Quando Jesus estava na cruz, o que Jesus fez? Será que Jesus olhou para a sua dor somente? Jesus, em algum momento, ele foi indiferente com as pessoas? Não. Jesus, até na cruz, evangelizou. Jesus estava ali naquele sofrimento, estava ali em meio ao caos, mas isso não fez com que ele deixasse de cumprir o propósito de Deus. Quando um daqueles ladrões se volta para Jesus, né, um acusa Jesus, o outro defende Jesus, dizendo que Jesus não merecia estar ali naquela cruz, ele sim, ele pede de Jesus que Jesus lembre dele quando entrar no reino, quando entrar na glória. E Jesus olha para ele e diz, ainda hoje tu estás comigo no paraíso. As pessoas falam às vezes esse texto, mas a gente às vezes não para pensar aquela situação. Jesus já tinha sofrido, Jesus já tinha apanhado, Jesus estava pregado numa cruz, estava sangrando, estava cansado, estava sofrendo, mas mesmo em meio àquele caos, Jesus não perdeu a oportunidade de salvar uma vida que se colocou diante dele, uma vida que estava precisando de salvação. Amém? Passa a palavra agora para o meu... E quando a gente já entende, desde o Getsemane, né, quando Jesus vai ali se colocar em oração ao Pai, ele já está sofrendo aquela pressão, né, esse caos, já estava passando desde quando ele nasceu, porque ele já entendia o propósito que ele tinha que fazer, né? Era algo grande. Ele sabia que ele tinha que ficar focado nos seus propósitos e ele tinha que esquecer de si próprio, né? Ele não tinha mais a sua vontade, ele tinha que fazer a vontade do Pai. Então, muitas vezes, em meio ao caos, nós temos que lembrar do nosso alvo fundamental, né? Que é procurar cada vez mais entender o que Deus quer de nós, qual é o nosso propósito aqui na Terra, para podermos assim realizar. Quando eu falava da questão de problemas, eu cito também a frase de Martinho Lutero. Ele fala, se você está procurando uma grande oportunidade, descubra um grande problema. Martinho Lutero, ele foi um grande reformista e ele fez grandes coisas acontecer naquele tempo. Né? Imagine se ele fosse desse tempo de hoje. Né? Seria um grande evangelista do Senhor também aí. Né? Então, desde aí, do Getsemane, Jesus começou já a sofrer. Né? Ele já começou a pensar. E naquele momento-chave ele pergunta, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Nenhuma hora ele falou que foi fácil. Nenhuma hora ele está falando que para a gente pregar nesse momento caótico vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Mas a gente tem que entender o propósito do Pai e dizer, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou estar à disposição sempre de fazer a tua vontade. Né? Se é para poder orar por nesse momento para curar alguém, que a cura chegue. E que eu possa crer no sobrenatural de Deus em meio a esse movimento caótico. Né? Nós temos visto aí muitas pessoas com vírus, mas também já estamos vendo aí muitos casos, né, de pessoas curadas. E eu creio no poder do sangue de Jesus. Já tem pessoas curadas aí porque Jesus está curando, Jesus está tratando, Jesus está movendo pessoas para poder estar desenvolvendo cada vez mais esse poder sobrenatural da cura. E glória a Deus, porque a nossa igreja tem se envolvido nesses mistérios, né? Tem se envolvido nessa unção dos céus. Então a gente tem que trazer realmente, nesse momento caótico, o céu para a terra, porque assim a esperança vai vir, porque assim a gente vai acreditar que amanhã será um dia melhor, que amanhã a gente vai ouvir coisas positivas e não negativas, que amanhã a gente vai ouvir coisas que realmente vão transformar e não que vai piorar a situação. Então nós temos que fazer a diferença, como filhos de Deus, como homens de Deus, para poder realmente levar esse mundo o amor do Pai. Né? Tudo que Ele fez por nós, morrendo na cruz,
para poder nós hoje, nesse momento difícil também, lutarmos, evangelizarmos, ganharmos vidas e realizarmos aí o poder sobrenatural de Deus, entendeu? Amém, glória a Deus. Mas é isso, é como você falou, nós precisamos entender que a nossa missão não parou. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. E o Evangelho é Jesus, é vida, é esperança. Continuar pregando esse Evangelho em meio ao caos que o mundo está hoje, que é um dia de incerteza. E assim, outro exemplo que nós podemos dizer na Bíblia, nós temos vários exemplos, mas de pessoas que mesmo em meio ao sofrimento, continuaram firmes, continuaram perseverando, mesmo em meio à tribulação. Nós temos exemplo aí, José. José, ele foi vendido como escravo, mas continuou perseverando, continuou nos caminhos do Senhor. Com certeza, por onde José passava, a Bíblia fala que ele era referência. E com certeza José evangelizava, José falava do amor de Deus, mesmo estando sendo escravo, continuando sofrendo, mas José continuava pregando a palavra. Nós precisamos continuar pregando a palavra, porque o evangelho, o cristianismo não parou. Aí você pode dizer assim, mas a gente não precisa dar uma pausa, a gente está passando por isso. Será que não é o momento de a gente parar? Meus irmãos, eu quero dizer para você que o inimigo ele não para, ele continua, ele está aí atribulando as pessoas, ele continua querendo ceifar a vida dos jovens, tirar o homem, a mulher de Deus de dentro da igreja. Ainda mais agora que nós temos bastante tempo livre, nós temos bastante tempo livre, tempo para estudar a palavra de Deus, tempo para colocar a leitura bíblica em dia. E o Senhor, Ele quer falar conosco, dizer para nós que nós precisamos colocar em xeque a nossa missão, colocar em primeiro lugar a nossa vida, colocar diante do Senhor aquilo que o Senhor nos chamou. Se você é um levita, você tem que continuar louvando. Se você é um adorador, você tem que continuar adorando. Se você é um professor, se você é um pregador da palavra, você tem que continuar pregando. Não podemos nos acovardar, não podemos nos esconder. O Senhor, Ele quer que nós sejamos luz em meio a essas trevas que está hoje no mundo. E nós precisamos nos colocar como luz. Luz na nossa casa, luz na nossa família, luz no nosso trabalho, na nossa escola. Porque as pessoas hoje elas estão com o coração aflito. Principalmente as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Alguns que conhecem estão passando pela provação. O De Angelo sabe disso. Eu também conheço pessoas onde jovens, que só ele é evangélico na sua casa, estão passando por um momento difícil, porque é muito complicado. Você perdeu aquela comunhão, perdeu aquele sentimento de ir para a igreja, de estar no culto, de estar ali louvando, celebrando, e depois do culto ir para uma merenda, um lanche. Então, nós não precisamos nos juntar, precisamos estar conectados, precisamos continuar evangelizando, mesmo em meio ao caos. Precisamos estar unidos com as nossas famílias, estar unidos nas nossas casas, precisamos nos juntar com nossos irmãos e continuarmos firmes. Amém? Amém. É como a Andréa falou aí, somos sal, somos luz. Isso em Mateus 5,13, Mateus 5,13, Jesus disse, nós somos o sal da terra. Então nós temos que realmente fazer a diferença, nós temos que dar o sabor, o tempero nesse momento caótico, nesse momento onde quem pega o coronavírus aí, tem perdido o paladar, o olfato e outras coisas mais. Nós temos que estar orando para poder trazer o paladar novamente, o olfato novamente, para aquele que conhece a Cristo, para aquele que não conhece, para poder conhecer, para poder acreditar e crer que Deus é o Deus do impossível. Que esse momento caótico vai passar. A grande diferença é que muitos evangelistas, pessoas que pregam a palavra de Deus, elas gostam de pregar o que ela gosta de pregar, no momento que ela quer pregar. Se o momento não está bom, não, agora é o momento só de ficar em casa, só de ficar aqui, só
curtir minha família. Isso é bom também. Mas e aí, se você não procura fazer o que Deus quer que você faça, que é amar o próximo, se preocupar com o próximo, orar por eles, né? Sinto muito, mas você não está sendo cristão. Você não está sendo evangélico. Você não está fazendo o que a palavra de Deus diz. Né? Então, se você crê somente naquilo que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, né? Não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo, na sua própria vontade. Né? E você acaba fazendo o que você quer. Isso está errado, isso tem que mudar. Então, a gente tem que entender realmente o que podemos fazer nesse momento. O que tu pode ajudar nesse instante. Né? Então, a forma de evangelismo em meio ao caos, ela é de variadas formas. Não é só tu indo lá e ficar 1 metro de distância, ou 2, 3 metros de distância e falar com aquela pessoa. Mas é um telefonema, é uma videochamada, é um rancho que você pode doar para uma família, né? Como a nossa igreja tem feito aí, né? Abençoado muitos irmãos também. Isso é uma forma também de dizer que Deus está com essa pessoa também, que Deus está cuidando dos seus também. Então a gente tem que ter essa visão aí, né? Do fazer acontecer. Porque Jesus quer isso. Jesus quer o melhor. Ele não quer que a gente procure fora, mas dentro, né, de nós próprios, no interior do homem, que vai ter a questão da verdade pronta, feita, para poder assim ser falado. Então a verdade está dentro de cada um de vocês, está dentro de nós, que é a palavra de Deus, é aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente já aprendeu, que Jesus nos ensinou, Paulo, Mateus, Tiago, Lucas, João, e assim vai. Tudo que eles fizeram naquele momento, nada foi fácil. Nada foi fácil. A questão é que muitas vezes nós estávamos fazendo e não fazendo direito ainda, e sem ter dificuldades. Então é por isso que nesse momento caótico, nós realmente estamos entendendo o que é evangelizar, o que é se preocupar com o próximo, no momento realmente caótico, né? No momento que realmente precisa ser pregada a palavra de Deus. E assim, é por isso que a gente fala muito a questão de entender que quando voltarmos para nossas igrejas, voltarmos para os trabalhos, quem não estiver trabalhando, né, vai ter a questão de realmente de ser algo transformador. Não vai ser algo que era como antes. Tem que ser diferente. A gente tem que entender que o que estamos passando, a gente tem que fazer algo mais. A gente não pode viver só o que estávamos vivendo, fazendo só o que estávamos fazendo. Temos que fazer algo mais, fazer o impossível, exatamente. Né? Então a gente tem que realmente se preocupar com essa questão, para poder a gente entender o que Deus quer de nós. Né? E eu creio que assim ele vai fazer a diferença. Né? Porque você não é responsável apenas pelo que diz, mas pelo que não diz também. Né? Então, se você também está podendo falar algo, e se você não está falando, você também é culpado disso. É por isso que é melhor você falar o que Deus quer que você fale. Amém? Amém. E aí a pessoa pode se perguntar, mas o que eu vou falar, Deus? O que eu vou pregar nesses tempos difíceis? O que eu tenho para falar para as pessoas? Tem tanta gente falando tanta coisa. Até engraçado, eu estava acompanhando aqui no meu Instagram, né? No meu Facebook. Tem muita gente falando muita coisa e as pessoas, podem até se perder, né? Tanta informação. Mas o que eu tenho que falar, Wilson? Você tem que falar a palavra de Deus. A palavra de Deus. E é bom pegar exemplos de pessoas que passaram por situações como essa. Eu costumo dizer que a gente não está vivendo nem um terço do que os nossos irmãos anteriormente já viveram, como Paulo, como José, como Abraão, como Jacó viveram. Nós não estamos nem chegando aos pés do que os nossos irmãos viveram. E hoje nós precisamos viver um evangelho na prática. Não tem como viver aquele evangelho superficial. Por quê? Porque você não está indo para a igreja. Você não está ali com a sua Bíblia debaixo do braço. Sua Bíblia tem que estar no seu coração, na sua mente. Então hoje nós estamos vivendo um evangelismo na prática. Aí você pode dizer, mas evangelizar é só papel do pastor? É só papel do líder? Não, evangelizar é papel de todos nós. Não espere o seu líder mandar mensagem para você. Não espere o seu líder procurar você. Procure seu líder.
Procure você também é um líder, você também pode procurar pessoas, você pode mandar mensagem para pessoas, perguntando se está tudo bem, se está tudo certo em casa, se está precisando de alguma coisa, se quer fazer uma oração, porque a gente não pode deixar ninguém descoberto. E isso eu falo aqui para o De Ângelo, né? É uma pessoa que a gente vê que sempre procura estar entrando em contato com as pessoas, está entrando em contato com seus liderados, procurando saber como estão, como que vai indo, entendeu? Como é que está a sua situação. E hoje as igrejas estão trabalhando com essas ferramentas que nós temos. E eu fico muito feliz quando eu vejo, quando o pastor ele não tem muita habilidade ali com as mídias sociais, mas ele pega o seu celularzinho ali, ele emborca ali no Facebook, o áudio não está muito legal, mas ele está ali pregando, está falando da palavra de Deus. E é interessante também nós ajudarmos a nossa célula, que tem dificuldade em fazer reunião online, ajudar você que está nos vendo, talvez o seu pastor, a sua igreja, tenha dificuldade com as mídias sociais, você jovem, você precisa ajudar o seu pastor, ajudar os seus líderes. Pegue esse conhecimento que você tem e coloque em prática. Crie uma página para a sua igreja, se não tem uma página. Crie um canal para o seu pastor, crie um Instagram, se ele ainda não tiver. Auxilie, seja uma ferramenta de bênção, seja um canal de bênçãos para outras pessoas. Porque eu tenho certeza que as pessoas elas estão ansiando e estão com vazio dentro dos seus corações. Esse vazio só pode ser preenchido através de Jesus. Jesus, ele é a única razão. Ele é aquilo que falta dentro de nós só pode ser preenchido por Jesus. Amém? Sim, amém. E aproveitar e mandar um abraço aí, né, para o nosso pastor Luiz Carlos, que está nos acompanhando aqui também, né? O Paragosto, esse ano, Ângela, né, que está nos acompanhando aí, Daniela, né? Então, glória a Deus aí pela vida de cada um de vocês, né? E realmente é isso, a gente tem que realmente ter esse entendimento, né? Então, como já falamos aqui, né, glorificamos a Deus pela nossa igreja, por poder estar fazendo esse ID, para poder estar dando essa liberdade, nós podemos entrar em contato com as pessoas, orando com elas, pregando a palavra de Deus. Hoje mesmo tive uma oportunidade de um pouco antes da chamada, realmente, uma mensagem pedindo oração, pedindo conforto, ora por mim, estou passando por dificuldades, e nós líderes temos a oportunidade de poder estar orando, e no final de dizer, muito obrigado, porque realmente eu sei que a IBCE está comigo, né? Os irmãos estão juntos, estão orando uns pelos outros. Então isso é muito importante, porque evangelistas do Senhor, a gente tem que entender que a gente olha para o abismo, né? Ele volta para a gente no mesmo instante, porque a gente não precisa esperar o outro fazer a diferença. A gente não espera o outro fazer algo. Mas nós temos que fazer alguma coisa, né? Nós temos que fazer a situação ser transformada, né? Então a gente sempre tem que ter esse entendimento, que a diferença parte de cada um de nós. Você que está nos assistindo, né? Você que vai nos assistir, você pode ter a oportunidade de fazer um simples gesto que vai transformar a vida daquela pessoa, né? Que vai realmente fazer algo transformador para aquela pessoa. Não apenas como é que você está, né? Não apenas eu estou orando por você, pode contar comigo, né? Isso já faz parte também do evangelismo em momentos caóticos, né? Em momentos de caos. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Que a gente não pode deixar o momento passar, como a gente falou, né? A gente já está afiado aí para que quando a igreja voltar novamente a se reunir, a gente possa voltar com fogo aceso de uma tal forma que a gente queira mais e mais de Deus. Né? Não podemos voltar da forma como estávamos vivendo antes. Então isso que vai trazer a transformação. E esse fogo depende de cada um de nós que estamos sentindo esse fogo dentro de nós. Sentindo algo sobrenatural vindo de dentro, levando para fora. Trazendo do céu para a terra. É nossas vidas que vai trazer outras para perto também, cada vez mais na presença de Deus. Então, o cristão ele não vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não seria um cristão, né? Então, ele precisa realmente pensar no próximo. Ele precisa cada vez mais entender que a gente precisa fazer e a gente precisa ser a diferença nesse mundo.
né, Will? Então, isso é uma Verdade. grande forma de realmente estar causando um efeito divino de Deus. Porque não sou eu que estou falando, não é tu que está falando. A gente tem que entender que o que nós falamos tem que vir de Deus. Não importa o que o D'Angelo faz, não importa o que o Will faz. O que importa é que Deus está fazendo. E Ele está nos incomodando para poder fazer alguma coisa. Não só por aqueles que não conhecem. Às vezes, nesse momento caótico, a gente começa a entender que até alguns cristãos que estavam dentro da igreja precisam ser evangelizados. Precisam ser fortalecidos. Né? Então a gente tem que se preocupar com os nossos também, não só com os de fora, mas evangelizar todos, geral. A palavra de Deus tem que chegar para todos. Verdade. E é interessante porque quando nós nos deparamos com dias difíceis, meio ao caos, é natural nós olharmos somente para o nosso problema, olharmos somente para a nossa vida. E quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para trabalharmos na boa obra, para nós olharmos para o nosso irmão. A palavra de Deus fala que qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor de todas as nossas forças. E o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Então nós não podemos nos esconder, nos achar que para nós está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, ainda tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Ainda existem pessoas que precisam ser libertas. Tem pessoas passando por dificuldade, você precisa entrar em contato, você precisa estar conectado com essas pessoas, mandar uma mensagem, mandar um bom dia, perguntar como é que está, fazer uma oração, fazer uma videochamada, como o D'Angelo já falou. Então nós precisamos continuar caminhando, não podemos parar, não podemos recuar. Aí você pode dizer para mim, Wilson, mas como que em meio ao caos a gente ainda pode estar fazendo alguma coisa? Meu irmão, a Bíblia ela tem vários exemplos de pessoas que continuaram fazendo a obra de Deus, mesmo em dias difíceis, mesmo em meio a adversidades. Nós temos aí um exemplo. Quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? Hein? João. Quem foi que fez as revelações? João estava onde quando ele fez as revelações? Na ilha de Patmos. Preso, sofrendo, passando dificuldade, vivendo caos, mas mesmo lá, naquela ilha, isolada, sofrendo, passando dificuldade, continuou fazendo a obra de Deus. Como eu falei anteriormente, o exemplo maior é Jesus. Mesmo Jesus na cruz, nos últimos instantes ainda, Jesus ainda salvou vidas. Jesus ainda curou. Jesus ainda restituiu a vida daquele ladrão na cruz. Então Jesus ele nos chama hoje. Nós precisamos parar de olhar para o problema. O problema está aí, meu irmão. O problema está aí. Você abre a TV, você ouve só notícias ruins. Pare um pouco de ver TV. Abra mais a sua Bíblia. Abra mais o seu celular para você mandar mensagem para as pessoas, para divulgar o Evangelho. Evite disseminar notícias ruins. Dissemine a palavra de Deus. As pessoas têm o prazer de compartilhar, de dividir coisas, notícias ruins, para angustiar as pessoas. Eu conto um testemunho meu. Uma vez eu estava tão bem aqui em casa, e do nada chegou uma mensagem para mim, e eu fui abrir aquela mensagem, e aquela mensagem me angustiou tanto, deixou meu coração tão atribulado. E nós precisamos disseminar coisas boas, disseminar a palavra de Deus. Ah, irmão, mas eu não posso fechar os meus olhos para o que está acontecendo aí no mundo. A gente não pode se isolar. Não estou dizendo isso para você, meu irmão. Eu estou dizendo para você focar na palavra de Deus, focar Jesus, focar a salvação, compartilhar notícias boas, divulgar aí as mídias sociais da sua igreja. A nossa igreja, eu fico muito feliz que nós temos aí uma equipe, nós estamos ali trabalhando, nós temos aí o nosso Instagram da nossa igreja, IBCE, _AN, transmite os cultos dia de quarta-feira, transmite debate entre pessoas altamente qualificadas, psicólogos, pessoas de uma experiência muito grande. Continuamos transmitindo os cultos, e já tivemos aí uma maravilhosa Santa Ceia pela internet, que foi uma bênção, foi maravilhoso, todos os irmãos ali
assistindo pela TV, pelo computador, pelo celular. Os irmãos fizeram ali aquele momento e foi maravilhoso. E é isso que nós precisamos continuar, irmãos, prosseguindo, precisamos continuar caminhando, porque o Senhor é a nossa força e Ele está conosco. Nós precisamos crer. Hoje nós estamos vivendo o Evangelho na prática. Sim, Não sim. adianta você falar de Evangelho, você está vivendo o Evangelho, meu querido. Você está vivendo a caminhada com Deus todos os dias. Então, outras pessoas precisam. Você tem que parar de olhar para você mesmo, somente para a sua família, olhe ao redor, veja os seus vizinhos, como eles estão, veja na sua própria família, veja as pessoas, como é que estão, seu tio, a sua tia, pergunte, meu tio, como é que você está? Você quer uma oração? Você quer que eu interceda por você? E eu fico muito feliz, porque o nosso pastor ele tem se colocado para ajudar a nossa igreja. Para quem não sabe, a nossa igreja está recolhendo alimentos para ajudar os membros. Temos aí líderes que fazem células online, temos aí os nossos cultos que são transmitidos. A igreja, o povo de Deus continua prosseguindo, nós continuamos trabalhando, e nós não podemos parar, não podemos recuar. O mundo está de quarentena, as pessoas estão trancadas nas suas casas, e muitas delas são alvos fáceis para o inimigo, estão ali com a sua mente vazia, estão ali precisando de um amigo, de um companheiro, para conversar, para falar da palavra de Deus, para estar em oração, e nós precisamos continuar, porque o Senhor, Ele é conosco, nós precisamos continuar firmes, caminhando com o Senhor, porque o Senhor não nos abandona, Ele está conosco, e Ele vai estar conosco até o fim. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Para quem entrou agora, né, nós somos da Igreja Batista de Campos Elíseos, né, e glória a Deus que realmente a gente está atualmente, o pastor gosta de citar, com 150 células agora, né, que são nossas famílias, né, que estão se reunindo em suas casas. Aí estamos passando por uma semana também de adoração em nosso lar, né, com nossa própria família. Então esse é um momento também de você também fazer algo diferente dentro da sua casa, algo transformador na sua casa, evangelizar a sua casa. Como o Will falou, né, tem pessoas que só tem uma pessoa dentro de casa que crê em Deus, né, que acredita em Deus, que está fazendo a diferença. Então você precisa ser aquele que vai iluminar a sua casa nesse momento de escuridão, né? Então, como fala em Isaías 6:8, né? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, né? Então você é o enviado do Senhor que vai fazer diferença na sua casa. Você é o enviado do Senhor que vai fazer diferença no seu trabalho. Eu sei que tem muitas pessoas que continuam trabalhando, né, mas estão aí com medo, né, e pessoas estão morrendo de medo também lá. Então você pode ser aquele também que vai levar a esperança para aquelas pessoas, vai levar a solução. Então é Deus. Então, se eles querem a solução, se eles querem que tudo termine, né, realmente apresente Deus para eles, que eles possam entender que eles têm que se arrepender dos seus maus caminhos, né? A cada dia nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Deus permite coisas acontecerem e às vezes sim, a gente não consegue entender naquele momento por que está acontecendo, mas mais lá na frente a gente consegue entender o propósito de Deus. Deus sempre tem um propósito. Claro que o propósito de Deus não é que as pessoas morram, que as pessoas tá acontecendo essas desgraças aí. Não é isso que Ele quer. Ele quer o melhor para nós. Mas isso muitas vezes nós mesmos estamos colhendo, como Brasil, como mundo, né, em si. Então a gente precisa realmente fazer essa diferença acontecer. A gente precisa realmente ir e pregar o evangelho a todas as pessoas, como fala também em Marcos 16:15, né? E disse: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então nós temos que pregar esse evangelho, porque esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então, aí sim, virá o fim. Quando todos ouvirem a palavra de Deus, virá o fim. Esse fim pode ser amanhã, daqui a 10 anos, pode ser de 50 milhões de anos, né? Só Deus sabe. Mas nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Então a pergunta é: você está fazendo a sua parte? Você está realmente entendendo que está na hora de mudar, que está na hora de ser transformado? Né? Eu mesmo passei por várias situações na minha vida, né? Dentro da igreja, mas fazendo coisas que não agradavam a Ele. Então eu tive que realmente me moldar, me transformar a cada dia para ser alguém melhor.
para que hoje eu entendesse realmente que eu estou aqui por um propósito, que é para fazer somente a vontade do Pai, não a minha vontade. A minha vontade não interessa. A minha vontade não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus na minha vida. Então, se você entender, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ver que a transformação vai chegar para sua casa, para sua família, para os seus amigos, para os seus familiares, para todos. Então, se você ainda que não conhecia Cristo ou não ia para uma igreja antes, agora voltando ao normal, procure uma igreja. O nosso convite está aberto para a nossa Igreja Batista de Campos Elíseos, aqui no Campos Elíseos mesmo, né, no Planalto. Mas se você tem uma perto da sua casa, vá para lá também. Não fique de fora. Busque a Deus intensamente, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Porque aí Deus vai fazer realmente a transformação, a diferença acontecer. Verdade, D'Angelo. E isso que você falou é muito importante. É tempo de procurar Deus, é tempo de procurar a presença de Deus. E essa presença de Deus não está apenas no templo, não está apenas ali na igreja física. Essa presença de Deus, ela se faz presente aí perto de você. Se você está angustiado, está vendo esse debate hoje, está vendo essa live entre mim e o D'Angelo, você que está nos assistindo, você tem que entender que Deus é com você, meu irmão. Deus, ele está aí do seu lado. Se você fechar os seus olhos, abrir o seu coração, ser sincero diante de Deus. Seja sincero diante de Deus. Fale, Senhor, eu não estava sendo fiel ao Senhor. Senhor, eu estava indo para a igreja só por ir, mas eu não quero me angustiar. Eu quero que o Senhor venha me renovar, que o Senhor venha me fazer verdadeiramente um cristão, que eu venha ser, Pai amado, fiel a Ti. Eu preciso cumprir o meu chamado. Porque uma coisa que o Raul mandou para mim, as pessoas, muitos pregadores pararam de pregar, pararam de falar do evangelho com medo de abrir uma live e ter só 5 pessoas assistindo, 3 pessoas assistindo. Irmão, não interessa a quantidade, você tem que falar do amor de Deus. Não interessa quantas pessoas vão parar, milhões e milhões, não interessa, meu irmão. Quem sabe você que está vendo essa live aqui, entrou aqui com o seu coração angustiado, você está preocupado aí com o seu trabalho, com suas dívidas, com sua família, esteja alguém enfermo na sua casa, no meio da sua família. Eu quero dizer para você que Deus é com você, meu irmão. E eu não estou falando isso como alguém que está com a conta bancária cheia, não, meu irmão. Eu estou na tribulação também, eu estou com você, mas eu estou tranquilo, porque eu sei que o Senhor é comigo, porque eu sei que o Senhor nos livra, o Senhor nos fortalece, e o Senhor não vai nos abandonar. Eu tenho 30 anos, acabei de revelar minha idade, com esse rostinho aqui de 15, né? Em 30 anos, o Senhor nunca me abandonou, e o Senhor nunca vai me abandonar. Ele nunca vai me abandonar. Então, eu quero dizer para você com convicção, o Senhor é com você, meu irmão. Não desista, prossiga, continue firme em oração. A nossa igreja está aí a posto para te ajudar. Se você não congrega em nenhum lugar, se você está tendo dificuldade, nós temos aí o Instagram da nossa igreja, IBCE_AM. Temos aí, entre lá, procure, digite IBCE, que você vai achar aqui em Manaus. IBCE, uma igreja abençoada, uma igreja que está conectada, que não abandonou seus membros, que não abandonou suas ovelhas. O pastor continua firme aí. Temos dificuldade com a internet na hora de live, temos provações, mas estamos fazendo a obra de Deus, meus irmãos. A gente não vai parar, não. O Senhor é conosco. Não somos profissionais no que fazemos. Essa é a minha primeira live com o D'Angelo. Não sei se é a primeira live dele. Mas estamos aqui. Vamos fazer a obra, meu amigo. Vamos continuar o evangelho, vamos continuar pregando. E enquanto o Senhor não voltar, a gente está aqui. E o Senhor te convida para você se colocar na brecha. Se coloque na brecha. Amém? Isso mesmo. E a gente se pergunta muito também, né? Como é que a gente sabe que aquele realmente é filho de Deus, que aquele pode fazer diferença, né? Tem um versículo em João, capítulo 13, versículo 35, que diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém, então, verdade. Muito importante de amar uns aos outros, amar os nossos irmãos, amar, se preocupar com o que está acontecendo na vida de todos nós, porque é fácil quando a gente se preocupa só com o nosso. A gente garante o nosso. A gente compra, faz as nossas compras, tem tudo que comer dentro de casa e está tudo ótimo, vamos ficar aqui na quarentena, eu tenho um dinheiro extra no banco,
pronto, e vai dar tudo certo. E aqueles que não têm? E aqueles que você poderia ajudar? Você tem 10 quilos de arroz na sua geladeira, você não vai usar nem 3 direito, né? Porque você não doa para alguém. Então isso também é se preocupar com os irmãos, amando os irmãos. Eu também queria deixar uma palavra para vocês aqui, em Romanos, capítulo 10, versículos de 11 a 15. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então nós estamos fazendo isso, anunciando as boas novas de Deus. Não importa como seja, como falamos, não estamos preocupados com quantidade, mas sim com qualidade. Se você está entendendo essa palavra, se está ficando aí uma sementinha no seu coração, está sendo plantado algo, eu sei que isso vai brotar. Eu sei que você vai entender essa palavra. Eu sei que isso vai trazer um renovo para a sua vida. Eu sei que você pode ter começado realmente essa live triste, amargurado, chateado, com raiva, ou realmente desgostado de que tudo que está acontecendo. Você pode sair dessa live escolhendo ter esperança em Deus, saber que Ele está no controle de tudo, que Ele vai fazer diferença e que algo de novo vai acontecer. Você vai abrir sua televisão e você vai ver coisas positivas. Você vai ver aquelas pessoas que têm só colocado destruição, não colocando mais, não aparecendo mais, porque é Deus que está no controle. Mas você tem que crer, você tem que se crer, você tem que se entregar totalmente para Cristo, para poder ter essa transformação. Porque isso vem de dentro. A gente sente algo de dentro, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus. E isso te conforta, isso te enche de vigor, de alegria, de renovo. Então isso é importante demais, você entender e saber que grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer nesse lugar, como dizia Fernandinho. Eita Deus, glória a Deus. E é isso aí, meus irmãos. Eu quero agradecer a todos vocês que visualizaram, todos vocês que ouviram a nossa voz, todos vocês que participaram. Que o Senhor te abençoe, todas aquelas pessoas que passaram por aqui, que entraram, deram uma visualizada, que participaram por causa da internet, por algum motivo não pôde estar participando, esteja no trabalho. Quero agradecer os nossos irmãos, a nossa igreja, que sempre estão aí dispostos a nos apoiar. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer pela vida do DeAngelo. E é isso aí, pessoal. Essa é a primeira live de muitas. DeAngelo aí, estamos juntos, fechando uma palavra. Oi? Quanto tempo ainda tem aí? Temos aí 3 minutos. 3 minutos. Então, vamos finalizar orando então, né? Vamos orar, isso, abençoando os que estão aqui. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode escrever aí pra gente, que também a gente vai estar orando agora nesse momento. Tá bom? Só agradecer realmente a oportunidade. Né? É a minha primeira live, sim, que eu estou participando aqui. Né? Grande prazer poder estar participando com o Will aqui. Né? E realmente é algo que Deus tem me incomodado para estar fazendo mais ainda, para falar daquilo que eu tenho aprendido dele, né? Que tem vindo dele. Né? Então, vamos continuar fazendo isso aí. Né? Como o Will está fazendo também com outras pessoas. Eu vou continuar fazendo também com outras pessoas. Outras vezes a gente vai estar junto novamente aqui. Mas que a palavra de Deus possa sempre chegar na sua casa. Aí você possa ter portas abertas, pronta a receber a palavra de Deus. Então, eu quero orar por você. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de termos juntos, Pai, de poder te adorar, te exaltar, te glorificar, Jesus. Abençoe todos aqueles que têm nos acompanhado, que nos ouviu, que te ouviu, Pai, nessa tarde, Pai. Toma conta e nos dê o remédio necessário que precisamos, Pai. Nos dê aquilo que precisamos, Pai, necessitamos, Pai, pois o Senhor conhece, com a nossa coração, Pai. Que em nome de Jesus, o teu poder sobrenatural, Pai, vai ter sobre cada um de nós, Pai. E nós vamos ter a cura central para nossos familiares, para nossos amigos, Pai. Tudo glorioso, Pai. E eu, em nome de Jesus. Estão por vir, Pai. Pai. E a gente vai preparado o teu querer, Pai, o teu propósito nessa
Pai. Glória a Deus. Abençoe o fim de tarde, a noite, possamos continuar tendo um dia maravilhoso e espetacular na tua presença, Pai. Assim nós choramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade aí. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, continue te honrando cada vez mais e mais. E fique ligado, pessoal, que vão vir muitas lives aí. Segue lá o De Ângelo, segue lá o nosso Instagram. Nós vamos estar aí continuando pregando o Evangelho de Deus. Amém? Aqui rápido, vai dar tempo. Sexta-feira, às 20 horas, tá? Vai ter uma live aí. Isso. De jovens, a Luiz Wyden, tá, com o pastor Márcio Kess, tá, lá dos Estados Unidos, falando sobre esporte, evangelismo através do esporte. Então vai ser uma grande bênção também, tive conversado com eles ontem, né, vai ser uma bênção dos céus também. Então participe também com a gente no canal da IBCE, tá, IBCE_AM no Instagram, tá, você vai estar participando às 20 horas. E vem muita coisa por aí também. Culto, live, todo o que tem. Estamos todo vapor aí. Ninguém parou, não. Vamos continuar, vamos caminhar. Amém, meu irmão? Um abraço aí. Fique na paz aí. Em nome de Jesus. Valeu.